À medida que o coronavírus avançava pelos Estados Unidos e se transformava numa epidemia nos 50 estados americanos, sabia-se que a doença traria severas consequências para a economia do país. Nessa quinta-feira, essa impressão foi traduzida em números. 3.280.000 trabalhadores deram entrada ao seguro-desemprego em apenas uma semana. Na quinta-feira passada, essa taxa estava na casa dos 650.000. Falando em porcentagem, a taxa de desemprego dos Estados Unidos em 7 dias, em uma semana, pulou de 3,5% para 5,5%. É claro que falando em porcentagem, isso não parece muito, são 2 pontos percentuais. O problema é o crescimento num curto período de tempo. Infelizmente, a tendência é de piora. Serão 15 milhões de desempregados até o final do verão, ou seja, em menos de 6 meses. E a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos já fala em 30% na taxa de desemprego até o final do ano. Talvez a coisa fique um pouco menos pior depois que o Senado passou o pacote de estímulos à economia na casa dos 2,2 trilhões de dólares. Nessa quinta-feira, o texto tramita entre os deputados federais, a House of Representatives, o que no Brasil nós chamaríamos de Câmara dos Deputados, e o presidente Donald Trump promete sancionar o texto imediatamente assim que ele chegar na Casa Branca. Só que aí tem uma segunda consequência. Entre tirar do papel esse pacote de estímulos, na teoria, e ele chegar na prática, talvez leve aí uns 10 dias, um pouco mais de 2 semanas. Por quê? Os americanos têm reclamado que eles ficam horas no telefone para marcar a data para ir buscar o seu cheque. E esse pacote de estímulos prevê um pagamento para as classes C e D, para um pagamento para quem ficou desempregado por conta aí do combate ao coronavírus, entre $1.200 e $2.500. O valor ele flutua conforme a condição do americano que esteja pedindo esse cheque de ajuda. Se tenha ficado desempregado recentemente, se é casado, se tem filhos, mas a regra vale para quem tem até $75 mil de renda em um ano. Também existe aí um pacote de ajuda dentro desse universo dos 2,2 trilhões de dólares para os pequenos negócios, pequenos industriais, aquela pessoa que tem um comércio, uma empresa familiar e que certamente serão severamente atingidos por conta dessas medidas de contingenciamento, fechamento do comércio, cancelamento do setor de serviços e a desaceleração da indústria. Existe um pacote especial para o pequeno empresário americano, só que vai levar um tempo ainda para chegar no bolso. Aqui em Nova York, por exemplo, o governo do estado autorizou alguns negócios a continuarem abertos, desde que o comerciante esteja na lista de serviços essenciais. Lavanderia, porque trata de higiene pessoal, itens de necessidade básica, como farmácias e supermercados, e todo o setor de comida para servir almoço, café da manhã e jantares para a população, desde que seja pelo sistema delivery. Só que a partir dessa quinta-feira, o que se viu aqui nas ruas de Nova York, por exemplo, é alguns desses comércios fechados. Por mais que eles estejam autorizados a continuar funcionando pelo governo do estado, não existe mais maneira de manter a sua loja aberta, me disseram alguns comerciantes. Porque custa água, luz, telecomunicações, pagar os funcionários e a queda no consumo é abrupta, pelo menos aqui, não só na cidade de Nova York, como no estado como um todo. Então, muitos comerciantes, por mais que estejam autorizados a continuar abertos, não conseguem lidar porque a relação entre lucro e custo está muito desbalanceada. Esse pacote de estímulos veio a calhar, vai demorar, e alguns americanos estão dizendo que esse cheque entre $1.200 e $2.500 não vai cobrir nem o mínimo das despesas que eles estão tendo. De Nova York, Marcelo Favalli para o CNN Business.